2017, 50 anos do programa O Tema é Frevo. Lívio Lima é parte desta história. Esse bairrismo de pernambucano, de recifense, foi me dando mais entusiasmo pela criação da música carnavalesca, e eu fiz Louvação a Recife, que é uma epopeia que eu fiz à minha terra. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h29). Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, nas páginas 99 Universitária, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar de a reforma política, um tema muito ausente do debate que vemos na mídia tradicional. E, no entanto, é somente a reforma política que pode alterar o quadro em que vivemos, de descrença nos partidos, no Congresso, no governo. Na origem dessa crise do sistema de representação política está a percepção de que os políticos que elegemos para nos representar não nos representam. E não nos representam porque já sobem ao poder em dívida com seus financiadores de campanha. A corrupção é um problema, mas pouca gente discute uma das suas causas principais, o financiamento privado das campanhas, que estabelece o toma lá da cá entre empresários e políticos. A pressão da sociedade civil provocou o STF, o Supremo Tribunal Federal, a proibir o financiamento eleitoral por empresas. Ela conseguiu também trazer o tema para o Congresso e uma proposta de reforma política está se arrastando na Câmara dos Deputados, porque a maioria dos políticos não tem interesse em mudar as regras de um jogo que os beneficia. A votação do relatório do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, foi adiada e isso tem acontecido repetidamente durante a tramitação da proposta de reforma política. Então, para lançar a luz sobre um tema tão importante, o Fora da Curva pergunta: por que reformar a política? Para conversar sobre isso com a gente, está aqui no estúdio o cientista político, professor da UFPE, Michel Zaidan. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Eduardo. Também aqui com a gente está Ariston Flávio Costa, professor universitário e advogado da Frente de Juristas pela Democracia. Bom dia, Ariston. Bom dia, Maria Eduarda. Um prazer estar aqui mais uma vez no programa. Seja bem-vindo. Então, Zaidan, você pode explicar para a gente como é que funciona o sistema político brasileiro, as suas principais características? O sistema político brasileiro é o pior dos mundos possíveis, para fazer uma paráfrase de Leibniz, porque conjuga um multipartidarismo, são mais de 30 partidos hoje, com o sistema presidencialista. Isso é um absurdo do ponto de vista institucional, onde tem muitos partidos e tem um regime parlamentarista. Aonde tem um sistema presidencialista, você tem um quadro de bipartidarismo, de poucos partidos que se revezam no poder, né? Mas você não pode ter ao mesmo tempo 30 e tantas legendas disputando votos e ao mesmo tempo um sistema presidencialista que já foi chamado de semi-imperial, diga-se de passagem, não é? Então, é um grande problema para qualquer presidente da República governar esse país, porque ele precisa minimamente garantir
o que se chama governabilidade, uma palavra horrorosa, mas tem que ser dita, né? Que é uma sustentação mais ou menos permanente de uma maioria partidária para que ele possa governar. No Congresso, No Congresso. Se ele não fizer isso, ele se torna um presidente fraco, não é? Ele pode ser deposto. Os casos de impeachment que nós temos chama-se crise de governabilidade, ausência de apoio congressual ao presidente, ou conflito entre Congresso e presidente. Os presidentes que tinham uma certa compreensão desse sistema sabiam que podiam perder tudo, menos o apoio da maioria partidária, porque senão eles ficariam sob o sol e sob a chuva sozinhos, sem ter com quem contar. Então junta isso com o fisiologismo, e aí a gente tem o governo sendo obrigado a, por exemplo, aprovar emendas, né, dar verba para o deputado. O apoio, porque aí é outra questão, aí é a questão da representação parlamentar, que é muito ruim no Brasil, diga-se de passagem. Não estou dizendo que seja melhor nos outros lugares, mas no Brasil, com certeza, ela é muito ruim, porque os partidos, eles são fantasmagóricos, eles são muitos legendas de aluguel, são biombos, são frentes, são guarda-chuva, são ônibus, como diz Fernando Henrique Cardoso. Não são partidos na acepção da palavra. Não tem unidade, não tem programa, não tem agenda pública, por exemplo, não tem liderança. No geral, se coloca a culpa nos pequenos partidos. Daí a ideia da cláusula de barreira. Mas a causa da ingovernabilidade são os grandes partidos. Pega o PMDB, que é um elefante pré-jurássico. É um imenso partido, acho que é o maior partido que tem. Tem uma capilaridade imensa nos municípios do Brasil. É um partido que tem mais diretórios. E é um partido que não funciona como um partido. É uma federação de oligarquias regionais, com chefes, líderes políticos. Não tem uma liderança, não tem um programa, uma fisionomia própria, digamos assim, né? Então, este é um partido que é causa de ingovernabilidade, junto com outros. Não é só o PMDB, mas tem outros grandes partidos. O antigo PFL sofria do mesmo mal, digamos assim. Poucos são os partidos, pouquíssimos, que têm uma alta taxa daquilo que se chama de institucionalização, que sobrevivem como instituições públicas, com regras, com democracia interna. Não é? A maioria não tem uma baixa taxa de institucionalização. São partidos caudilhescos, de lideranças que são virtualmente donas dessas legendas, se confundem com essas legendas. Então você não pode chamar isso de partido político propriamente dito. Os partidos são muito importantes para fazer a mediação entre a sociedade e o governo. Importantíssimo. Não tem, a não ser que seja uma democracia direta, que não é o nosso caso, né? Então, se esses partidos não funcionam como tais, como mediadores, então, é claro que a representação vai ser muito ruim. E é o que ocorre com o nosso caso. Então, diante de um quadro tão complicado, Ariston, a gente até entende que um sistema eleitoral é uma parte menor até desse problema, mas é uma parte importante, não é? Você pode dizer como é que funcionam as regras das eleições hoje no Brasil e como é que você avalia esse sistema eleitoral? Exatamente, Maria Eduarda. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala que o Brasil sempre encarou as suas transformações de uma forma muito complexa. E é um país que nunca esteve preparado para grandes mudanças, né? Passados 30 anos desse período de abertura democrática do país, a gente se depara com um grande colapso. Se fala muito em reforma, mas a maior reforma que o nosso país precisa, sem dúvida nenhuma, é uma reforma política, né? O sistema como está posto, né? Alguns teóricos da ciência política, desde a época, há mais de 30 anos atrás, década de 80 ainda, quando se extinguia aquele modelo pautado no bipartidarismo, e o país abre para uma democracia multipartidária, esse sistema já apresentava sinais que, cedo ou tarde, ele entraria em profundo colapso. E é isso que, em pleno 2017, a gente está vivendo. Um modelo eleitoral que não mais corresponde à garantia de uma governabilidade, né? Dessa manutenção da governabilidade conforme esse sistema é posto.
né? A gente precisa, sem dúvida nenhuma, devolver a política para quem é de direito, né? E não deixar ela restrita apenas a essa classe política, né? A grande ausência hoje de legitimidade da nossa classe política é fruto, sem dúvida, desse modelo que já está, desde o seu nascimento, completamente ultrapassado. E o que é que tem nesse modelo que você considera mais problemático? Bem, antes a gente teria o financiamento por empresas, né? Conseguimos derrubar isso, né? A duras penas. Uma outra grande dificuldade é as coligações e esse cálculo do coeficiente eleitoral, né, que não garante uma representatividade do voto. Hoje, nesse modelo de coligações, conforme é posto, né, a gente tem um cálculo em que quem vota no seu candidato não vai ser necessariamente ele o eleito através desse modelo de lista, conforme é colocado, né? Esse é um dos tantos pontos que a gente poderia questionar desse sistema conforme é colocado. Você concorda, Zaidan? O que é que precisa mudar, na sua opinião? Olha, tem havido muita cautela nessa questão da mudança do sistema eleitoral e partidário, porque as pessoas acham que pode piorar mais ainda. No Brasil isso as é possível, inovações, né? Se tá ruim, tá, de fato. Mas há um medo enorme de se fazer certas importações e piorar o sistema, né? A bola da vez é a Alemanha. Já foi a Inglaterra, já foi a França, agora é a Alemanha. Que é aquela história do voto distrital e tal, de reduzir o número de partidos, não é? Mas a Alemanha é a Alemanha, né? Não é o Brasil. Há uma diferença enorme entre o Brasil e a Alemanha, né? E você simplesmente importar essas regras sem levar em consideração as características do país é um risco enorme. Então, acho que as lideranças têm muito receio de fazer mudanças grandes no sistema político brasileiro. Até porque muitos estão se dando bem há muito tempo. As pessoas não costumam mudar as regras do jogo quando elas estão ganhando. Vêm ganhando há séculos, diga-se de passagem, né? Mas mudança é possível sim fazer. Por exemplo, uma mudança bem-vinda que me parece que foi aprovada na Comissão da Reforma Política. A proibição das coligações para as eleições proporcionais. Para as eleições que não elegem apenas um candidato, né? Deputado, senador. Exato. Que não elege só um candidato, prefeito, governador, etc. Isso viria muito ao encontro do diagnóstico feito pelo professor Ariston. Essa liberdade de coligação das eleições proporcionais falseia muito a chamada verdade eleitoral. De que maneira? Porque você vota num e aparece outro. Quem ganha? Só para começar. Quem suja é outro. Você diz, mas a gente não votou nesse porque ele não aparece. Às vezes com muito voto. Edilson foi muito prejudicado. Por isso. Edilson teve já muito voto do PSOL aqui e não se elegeu por conta desse danado, esse direito de você fazer coligação nas eleições proporcionais. Se for adotado, é bem-vindo. Porque vai garantir mais a questão da verdade eleitoral. Quer ver uma outra que deveria ter sido adotada e não foi? A verticalização das coligações para as eleições majoritárias. Já foi uma vez, foi derrubada. Ou seja, a aliança feita a nível federal se reproduz simetricamente a nível estadual, a nível municipal. Isso é muito importante para educar o eleitor. Que o eleitor não compreende como o PSB aqui, ou o PCdoB, vamos dizer, né? Tem umas alianças a nível local e no nível nacional tem outras completamente diferentes. A gente viu essa confusão em 2014, né? Então não dá para entender. E também, Zaidan, a gente teve a aliança, por exemplo, aqui no Recife, que praticamente incompreensível na última campanha, pessoal junto com o PMN, uma divergência profundamente do ponto de vista
ideológico do partido, mas tiveram que coligar porque senão não conseguiriam eleger o candidato. Eu acho que isso traria uma maior ligação, coerência, uma coerência desse eleitor. E ajuda a educar o eleitor, para o eleitor entender que branco é branco, preto é preto. Isso não mesmo. dá para fazer essas coligações esdrúxulas, como se costuma dizer, né? Gato com rato, com sapato, com não sei com quê, cujo objetivo é eminentemente eleitoreiro. Não é? Depois tudo se separa, cada um vai para um canto, vai ser opositor, etc. Não ajuda a educar o eleitor. Eu acho que um sistema político tem um caráter pedagógico acima de tudo. Ele precisa educar a cidadania, para que as pessoas participem com consciência, saibam de que lado estão e qual é o resultado da sua ação política. Porque o eleitor se frustra muitas vezes. Ele vai votar, acredita no candidato, acredita num partido e o resultado sai completamente diferente. Ele diz, eu não voto mais, não vou mais votar. É ruim, isso é muito ruim mesmo. A questão, eu não sei se você quer que eu pare, é que eu paro. Tem outras questões, mas vamos embora, vamos para frente. Bom, então é para trazer críticas como essa que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Então, eu queria que, antes de mais nada, a gente explicasse para o ouvinte, quer dizer, vocês que têm essa competência, o que danado é esse coeficiente eleitoral, né? Porque muita gente não entende, né? Zaidão, você pode fazer isso? Quer fazer? É uma divisão que se faz pelo número de cadeiras da legenda e o número de eleitores. Sim. Então, essa divisão é feita e se calcula o tal do coeficiente eleitoral. Claro que os partidos que têm mais cadeiras, não é, dividido pela população eleitoral, terão mais possibilidades. Os que têm menos cadeiras, quer dizer, o coeficiente eleitoral é mais benéfico para as grandes do que para as pequenas. Para as pequenas, aumenta muito o coeficiente eleitoral. É difícil, às vezes, um pequeno partido, sozinho, eleger candidatos, porque fica muito alto o coeficiente eleitoral. O resultado é que um candidato que tem menos votos do que o outro pode se eleger e o outro não. Nesse sistema, inclusive, que permite coligações em eleições proporcionais. Aí é um problema. Realmente pode, o que você está dizendo. Pode acontecer. Por isso que os pequenos partidos acham vantajoso buscar coligação com as legendas maiores, porque se beneficia, entendeu, do saldo de votos ali, que a coligação por inteiro recebe. Sim. E há a possibilidade de eleger, sim, mesmo sem ter muito voto, ou sozinho obter o coeficiente eleitoral, conseguir eleger alguns dos seus filiados. São muitas distorções, né? E favorecendo também, pegando a fala do professor Zaidan, tipo, algumas peculiaridades, né? Tipo, artistas vindo pro meio político, o famoso caso, por exemplo, o caso de Tiririca, em São Paulo, tipo, é fruto disso. Você vê, Maria Eduarda, que o próprio sistema, como é colocado, favorece a total descredibilidade do político em si para a sociedade. Tipo, veja que coisa louca. É como se a lei colocasse, ele expõe a lei para a própria lei deles tornar sem legitimidade aquele político que está no Congresso. Tipo, quando a gente se depara com partidos que trazem algumas figuras emblemáticas nisso, é só para puxar voto, favorecer esse cálculo do coeficiente e puxar outros políticos que estão lá no final da cauda. Brasil, né? Muito complicado, né? Porque se as instituições, por um lado, não podem reformar de uma maneira mágica a sociedade, por outro lado, nesse caso, parece que elas atrapalham sistematicamente. Há muita distorção nessa legislação partidária eleitoral, que provoca desigualdades, grandes, imensas, enormes desigualdades na competição eleitoral. As pequenas legendas, algumas que são mais à esquerda, mais representativas, inclusive, de uma corrente de opinião, tem muita dificuldade para concorrer em função da desigualdade que existe entre esses partidos. De alguma maneira, a legislação deveria compensar essa desigualdade para oferecer mais oportunidades aos pequenos,
porque senão vai se reproduzir uma oligarquia política e partidária no Brasil, que é o que já vem acontecendo há muito tempo, não é? Não há muita possibilidade de minoria virar maioria, que isso faz parte da regra do jogo democrático. Hoje eu sou minoria, sim, mas eu posso me tornar maioria. Mas para que haja essa reversibilidade, a legislação precisa realmente compensar a desigualdade que existe entre os partidos. E não reforçá-la, né? Como tem O que acontecido. tem no nosso caso especificamente, ela reforça. Ela cria uma oligarquia mesmo, partidária. Não é o que mal chamado de sistema partidário brasileiro, organizado em torno de umas 7 legendas, mais ou menos, que ficam se revezando ali no poder, entendeu? E dificulta muito a eleição de deputados, senadores, vereadores pelos pequenos partidos, que muitas vezes são obrigados a fazer essas alianças que são estrambóticas, digamos assim. A própria questão de sobrevivência mesmo. Senão elas desaparecem, né? Às vezes existe, inclusive, só para isso, né? Só para isso. Bom, mais de 30 anos depois dos brasileiros terem ocupado as ruas reivindicando o direito de escolher seu presidente, o grito por direta já ecoa novamente pelo país. Pesquisa da CUT e do Instituto Vox Populi, divulgada essa semana, indica que 89% dos brasileiros querem eleições diretas já. Nesse contexto, o advogado André Costa, mestrando em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, enviou uma pergunta provocativa para os nossos convidados. Vamos ouvi-lo. Como é que se poderia se dar ou até se colocar uma possibilidade de reforma aliada com o Instituto das Diretas já e possivelmente vindo, talvez, quem sabe, de uma nova Constituinte, tendo em vista que houve uma ruptura do Estado Democrático de Direito e talvez uma Constituinte fosse o meio, e seja o fim de uma possibilidade de se legitimar uma nova conciliação, não em termos de conciliação de conveniências políticas, mas de respaldo e de responsabilidade institucional que hoje o país tanto necessita. Então, como é que seria que essa reforma política, na visão dos professores Michel Zaidan e Ariston, poderia se dar nesse momento de grave crise que o país se encontra, aliado à direta já? Então, Zaidan, você quer responder? Olha, o problema aí é o seguinte: fazer eleições diretas sem mudar as regras do jogo pode não representar nenhum benefício para o país hoje, não, entendeu? O presidente continuaria dependente desse Congresso. Porque há muitos vícios, né, no processo político eleitoral do Brasil. Há muitos problemas, inclusive a mídia, a atuação da mídia, diga-se de passagem. É por isso que a gente está aqui, inclusive. E não tem controle social nenhum, essa mídia, né? Ela elege e depõe os candidatos, né? Tanto quanto os mercados financeiros, dizia o outro, que quem elege são os mercados financeiros internacionais, é quem elege os presidentes hoje, né? Ocorre o seguinte: na nossa democracia de baixa intensidade, é chamada de baixa intensidade por Boaventura Santos, na classificação dele, a população se limita a dar uma autorização pelo voto para que minorias tomem as decisões em nome dela. Como nós não temos uma esfera pública digna desse nome, nós temos chama-se um lugar comum, uma esfera comum formada pela mídia. Então, o que ocorre? A população é chamada a dar essa autorização, né, pelo voto, e depois uma oligarquia, um número muito pequeno de pessoas tomam as decisões em seu nome, não é? E nem sempre as mais republicanas, diga-se de passagem. Então, como é que muda isso, esse sistema? Tem que mudar as regras do jogo e tem que estimular uma cidadania ativa, tem que ter uma esfera pública verdadeira, mesmo republicana, não é? Para que as coisas não se reproduzam, né? Agora, é que eu estava dizendo, para se fazer uma mudança, não pode ser como foi feito, né, Ariston? De transformar o Congresso num Congresso constituinte, porque esses deputados e esses senadores, eles não têm legitimidade nenhuma para fazer reforma. E estão mudando a Constituição de cabo a rabo. Teria que fazer uma Constituinte exclusiva, precedida de um imenso debate público, para que as mudanças não fossem mudanças que a gente chama à la carte, ao sabor dos interesses daqueles. Esses aí deixariam, né, se demitiriam depois de feita a mudança, e outros
se elegeriam para os cargos à luz dessas novas regras, não é? Sem isso, é uma bobagem achar que qualquer reforma política feita desse jeito que está aí, ela vai produzir uma grande mudança. Não vai, não. Ela pode reproduzir. Aliás, eu queria chamar a atenção de um aspecto, que não há unidade em relação a essa questão das eleições diretas. É verdade. Entre os partidos, entre os candidatos presidenciáveis. Não há consenso. Em torno do que é desejável, não as há. eleições diretas. Eu vi uma declaração de uma pessoa que tem muita chance de ganhar essa eleição, se fosse hoje, de que prefere maioria no Congresso do que eleições diretas agora, nesse momento. Essa é a declaração que eu vi. Então nós estamos numa situação um pouco complicada, porque a necessidade da reforma é indiscutível, não é? Sobretudo essa questão da legitimidade no que diz respeito a uma eleição para presidente da República. Não pode ser indireta, acho, tem que ser uma eleição direta, mas não há nem sequer consenso em torno desse tema na chamada classe política, entre os interessados, entre os principais interessados. É verdade. E até porque a conjuntura hoje é completamente diversa de antes. Tipo, na época, em 80, a gente tinha dois polos bastante distintos, mas a população se sentia representada por determinado campo da política. E hoje mais não, né? Tanto a direita quanto a esquerda no país goza hoje, infelizmente, de uma grande falta de legitimidade política, né? Os dois campos não possuem nenhum tipo de credibilidade, né? Eu conversava ontem falando que tanto a direita quanto a esquerda precisa, Maria Eduarda, urgentemente se reinventar, né? Rediscutir novas estratégias. E atualmente no país, a grande massa, hoje, falta a ausência de uma liderança capaz de impor esse discurso ao Brasil, né? Eu acho direta já ótimo, eu acho extremamente importante uma constituinte exclusiva para discutir reforma política, mas do meu ponto de vista não muito esperançoso. Tipo, é um sonho distante, né? Conforme está colocado, é muito difícil hoje ter uma liderança a nível nacional que tenha o poder e uma grande capilaridade dentro do Congresso e dentro do Brasil. Imagine um país que é um continente, né? Divulgar um grande discurso e conseguir essa união. É difícil, é extremamente difícil. Parece que a gente está numa sinuca de bico, né? Porque a gente quer que o sistema reforme o sistema. E isso é uma incongruência. Mas o sistema não quer mudar o sistema. O sistema não quer mudar o sistema. Me parece que, de novo, isso tem aparecido reiteradamente nos debates que a gente tem feito aqui no Fora da Curva. De novo, se aponta para a necessidade de um trabalho de mobilização política que seja contínuo, que seja prolongado no tempo, que seja justamente das pessoas um processo de formação. Uma ruptura, não vou dizer institucional necessariamente, mas uma ruptura de modelo de concepção de política, que nesse momento ainda não é visível isso. Porque precisava exatamente adensar esse movimento social para que se produzisse, de fato, um novo consenso democrático que aí sim desse origem a um constituinte que produzisse novas regras do jogo. Provavelmente novos candidatos também. Mas o problema é o seguinte, é como refazer a política com a estrutura que é uma estrutura ainda velha, viciada, dos mesmos partidos, dos mesmos candidatos. Não é uma coisa fácil de fazer isso. Não é, né? Do velho saiu o novo. Não é uma coisa simples, né? Num país de muitas permanências, que o Brasil é um país de muita permanência. Mudança não, mas muita permanência. E é o que parece um grande abismo entre a vontade popular e esse sistema de chamar da representação política, porque na verdade não representa ninguém, né? Ou representa uma minoria, quer dizer. Permanência, mas assim, vamos pensar positivo, dizer que a semente foi lançada. Porque se formos observar as grandes transformações que o Brasil passou,
ao longo da história, né, todas tiveram uma demora muito grande. Né? A gente nunca encarou desafios de uma forma rápida e nunca foi um país preparado para encarar. Não, nunca. Né? Sempre vieram pausadamente. Sim, de uma forma muito muitas vezes devagar, negociadas, acomodadas, né? Esse é um problema grave, né? Porque se você pensar que, na verdade, a questão é interessante, é importantíssimo a gente reinventar a política, mas até lá vai ser esse Congresso que vai continuar desmontando os direitos das pessoas. E grave, Maria Eduarda, porque, veja só, se discute reforma trabalhista, a grande classe trabalhadora do país não se entende como classe e nem sabe dos seus direitos. Direitos de salário, de sobrevivência. Imagine a gente colocar um debate sobre reforma política. É muito mais complexo. Que é mais distante da realidade da grande maioria das pessoas. Você imagina que nós entrássemos num processo de reforma política, teria que explicar às pessoas o vocabulário da reforma política. Eu só costumo colocar, bem rápido. A gente não pode deixar esse debate apenas dentro da academia. Né? De novo, é por isso que a gente está aqui. Enquanto estamos dentro da academia, publicando artigos em revistas CNPq A1, B1, B2, Sandenberg está na Globo falando para toda a população e uma grande emissora está catequizando todo o país de uma forma totalmente contrária. Né? A gente tem que ir para a rua, sem dúvida nenhuma, catequizar toda a população em vistas de uma nova mudança, de um novo Brasil que está para surgir, se Deus quiser. Muito bem. Bom, depois de tudo que foi dito aqui, não é muito fácil acreditar nisso, mas eu queria agradecer muito a vocês, acho que o debate foi super produtivo. Nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje e todos os outros do Fora da Curva estão disponíveis em nossa página, facebook.com/programa Fora da Curva, no youtube.com/programa Fora da Curva, no mixcloud.com/programa Fora da Curva e também na página facebook.com/99 Universitária. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini e Lula Pinto, apoio de Roberto Peixoto e Guilherme Falcão, trabalhos técnicos de Ivenson Henrique e Marco Antônio. Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Coletivo Terral e Mirim Brasil. Essa foi a edição do dia 8 de junho de 2017. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira discutindo o tema Como vivem os pescadores do Recife. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12